eu quero falar sobre, sobre mulheres. 5 mulheres que estão na genealogia de Mateus capítulo 1, de Jesus. 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus, que foram marcadas. Vocês sabem que, geralmente, as genealogias eram muito só homens, né? Basicamente. E as mulheres nunca eram contadas para nada naquela época. E a Bíblia mostra 5 mulheres que entraram na genealogia de Jesus. E é sobre essas 5 mulheres que eu quero falar rapidinho. Não dá para falar demais sobre cada uma delas, mas quero falar sobre elas e a importância dessas mulheres para as nossas vidas. Então, a primeira delas está em Mateus 1, né? Quando a gente vai olhar lá, Mateus, só ler o início, diz aqui: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Então, aqui está a primeira mulher na genealogia de Jesus, Tamar. Tamar, em Gênesis 38, é essa mulher que é casada com os filhos, que se casou com os filhos de Judá. Judá, filho de Jacó. E o que é interessante nas genealogias é que a gente olha para as genealogias e às vezes fica só olhando nomes, né? Mas as genealogias são importantíssimas, porque elas, por trás desses nomes, estão as histórias das pessoas, ou a história de uma nação como Israel, ou até a própria história de Jesus. Por trás da genealogia está a história de Jesus. A gente vê nessas genealogias a importância, e Mateus, ela traz uma genealogia que, ao invés de começar com Jesus, ela começa lá desde Abraão. E ela vai, então, parar em Jesus. E a Bíblia nos diz que a primeira mulher dessa genealogia de Jesus é Tamar. Tamar, ela foi essa mulher em Gênesis 38 que casou com e a Bíblia nos diz que era um homem tão mau que Deus tirou a vida dele. Então, ela casou com um homem mau, com um homem de má índole, mau caráter. Deus tira, Gênesis 38 diz que Deus tira a vida de E na tradição judaica, na tradição daquela época, eu acho que eu já falei isso uma vez para vocês, todas as vezes que uma viúva mulher ficava viúva, ela tinha que se casar com o irmão. E no caso, depois que morre, ela é entregue a Onã, que era o irmão de Mas a Bíblia nos diz que Onã, quando tinha relações com ela, com Tamar, ele todas as vezes jogava o sêmen fora, porque não queria que ela engravidasse. Então, o que é que acontece? A Bíblia nos diz que Deus também, por causa disso, tirou também a vida de Onã. Então, ela fica viúva 2 vezes. Tamar é esta mulher que fica viúva, não tem filhos. Deus mata esses homens, vamos assim dizer, tira esses homens, a vida desses homens, por mau comportamento. E era para ser entregue a Selá, mas Selá era o caçula, era um menino mais novo, era muito novinho e não podia casar ainda com ela. Então, o que é que Judá faz? Olha, Tamar, volte para a casa de seu pai. Quando Selá crescer, eu vou lhe dar ele como seu marido. Mas a Bíblia nos diz que Judá temeu, olha, como se diz, essa mulher é uma viúva negra, né? Vocês já ouviram falar da personagem viúva negra. Essa mulher é uma viúva negra. Ela já matou o primeiro filho, já matou o segundo, se o terceiro der também vai morrer também. E aí ele não deu. Ele não deu Selá para Tamar e ficou enrolando. E o tempo se passa e ela se sente abandonada. E o que é que acontece? Ela um dia soube que o seu sogro estava vindo para aquelas bandas e ela tira a roupa de viúva, ela se veste como uma prostituta e ela, então, o engana e tem relações com ele e engravida. Só que, naquela época, ele queria dar um cabrito, uma coisa para ela, ela disse, não, eu quero ser um pertence pessoal seu.
e ela entrega o pertence pessoal. Ela entrega o pertence pessoal ele entrega para ela. Entrega o cajado, entrega outro bordão. E o que é que acontece? A Bíblia nos diz, então, que essas pessoas, Tamar, ela guarda esses utensílios. E depois que, então, um dia vem a conversa dizendo, olha, Tamar está grávida. E olha a ordem de Judá. A ordem de Judá foi, ele era o sogro, né? Vamos queimá-la viva. E a Bíblia nos diz em Gênesis 38 que aí vem, quando as pessoas vêm para tentar queimar Tamar viva, ela então diz, olha, eu estou esperando um filho desse homem que pertence aqui, esse cajado, e esse outro presente que ele me deu. E aí Judá reconhece que são os seus pertences e diz, ela, Tamar, é mais justa do que eu. Esta é uma mulher que é mais justa do que eu, porque eu devia tê-la entregue ao meu filho Selar. Então, Mateus inclui Tamar, não como essa mulher excluída, mas como a mulher que foi a mãe de Pérez e Zerai. Ela engravida e tem gêmeos, Pérez e Zerar. E esses homens, então, fazem parte da genealogia de Jesus. Então, Tamar é essa figura importante. E é essa pessoa que é excluída. E vocês vejam, né, gente, que faz isso aí, se disfarça de prostituta para ter relações com o próprio sogro. Então, toda uma confusão, né? A mulher tem mágoa do sogro porque não deu o seu direito de casar com o Selar, e aí tem relações com ele, engravida, tem gêmeos. Gente, vocês sabem que eu falo o tempo inteiro. A Bíblia, ela mostra a verdade nua e crua sobre a vida das pessoas. Sobre a vida das pessoas. Nós todos somos humanos com as nossas vulnerabilidades, com os nossos pecados, com os nossos erros. Ser igreja, gente, fazer parte de igreja, é isso, é você, na verdade, saber que faz parte de um grupo, de uma comunidade, de pessoas pecadoras, pessoas que têm seus erros, suas falhas, seus defeitos, suas virtudes, mas todos nós somos assim. A segunda mulher dessa genealogia de Jesus, em Mateus 1, é Raabe. A Bíblia logo nos diz aqui, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe era mãe de Boaz. Então, Boaz, esse homem abençoado, que resgatou Ruth, era filho de Raabe. E Raabe era quem, gente? Era uma prostituta. Mas foi a prostituta que escondeu os espias, que guardou os espias. E a Bíblia nos diz em Hebreus 11:31 que pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, assim, mais uma vez, gente, Deus escolhe uma prostituta para que possa ser o seu instrumento. E era alguém que não era da nação de Israel, era alguém que não era, e Deus escolhe essa pessoa estrangeira para que pudesse ser a mãe de Boaz, que depois se torna o resgatador de Ruth, que se torna depois a avó de Davi. Então, isso é interessante. Como Deus é esse Deus maravilhoso que faz todas as coisas. Como é esse Deus maravilhoso que nos abençoa. Então, assim, a Bíblia nos mostra claramente que Deus escolhe essas pessoas, apesar das suas vulnerabilidades. Então, Tamar, Raabe, e a terceira mulher na genealogia de Jesus é justamente Ruth. A Bíblia nos diz que, então, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Verso 5. Terceira mulher, Ruth. Eu já falei, já preguei sobre Ruth para vocês, mas essa mulher estrangeira, essa mulher que fica também viúva, essa mulher moabita, que se torna a mãe, né, de Obed, que depois se torna realmente
a pessoa que é uma bênção na vida de Israel, e Obed, ele gera Jessé, que gera Davi. Então, assim, é uma maravilha que a gente vê, a gente olhando a genealogia, como Deus usa. E é interessante, né? Usa Tamar, que aparentemente fez esse pecado terrível, usa Ruth, usa Raabe, e Deus faz isso. E é interessante como a gente vê esses propósitos de Deus sendo firmados através de pessoas que a gente não dá nada por elas, através de pessoas que são excluídas até pela sociedade, através de pessoas como Ruth, que era uma pessoa pobre, viúva, mulher estrangeira, e que é usada por Deus para ser bênção para a nação de Israel. Então, Ruth é essa mulher que vai ser, então, essa bisavó de Davi, que é a parte da genealogia de Jesus e que é bênção na vida de toda a família que são os descendentes de Jesus de Nazaré. A quarta mulher está logo no versículo 6, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Não falo o nome, mas nós sabemos todos que é Batseba. Batseba, mulher de Urias, que é obrigada, de uma certa forma, por Davi a adulterar com ela, gera Salomão, o filho, na verdade, primeiro que ela engravida de Davi, falece, Deus tira essa criança, mas depois ela engravida de novo de Davi e tem Salomão, e nós então sabemos toda a história. Davi gera Salomão, cuja mãe foi Batseba, e assim por diante, vem toda a genealogia de Salomão depois, como está aqui em Mateus 1, e aí a gente vai até chegar a Jesus. Então, são descendentes, todos descendentes de Jesus de Nazaré. Ascendentes, aliás, todos ascendentes de Jesus de Nazaré. Então, essa ascendência de Jesus são pessoas, essas mulheres que marcaram a história. E Batseba é mais uma delas. É essa mulher que é envolvida em toda essa trama, em toda essa situação, mas, de novo, Deus usa aquela situação, gente, de uma mulher que adultera para que pudesse, então, fazer com que os seus propósitos fossem estabelecidos. E, por último, é Maria. Maria é a última mulher que é citada aqui nessa genealogia, quando a Bíblia nos diz, depois já no final, verso 16, e Jacó gerou José, marido de Maria. Maria, a mãe de Jesus, mulher, adolescente, pobre, e Deus usa Maria para que pudesse ser um instrumento usado por Deus para gerar Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então, essa mulher que está noiva de um carpinteiro, que se encontra grávida de Jesus e que é bênção até hoje a sua vida e como exemplo de mulher para todos nós até hoje. Maria é essa mulher bem-aventurada. Maria, que é mãe de Jesus, Maria, que constitui depois toda uma família com José, com seus irmãos, com os irmãos de Jesus. Maria, que é uma bênção na vida da família, é uma bênção de exemplo de mulher que chega diante de Deus, porque vocês se lembram, quando Deus fala e o anjo fala que ela vai ter um filho gerado pelo Espírito Santo, ela sabia que está em risco o seu casamento, ela sabia que, aparecendo grávida, sem ter relações com ninguém, ela podia, José, simplesmente deixá-la, como ia deixar mesmo. A Bíblia nos diz que José ia deixá-la. Foi preciso Deus enviar um anjo em sonhos para José, dizendo para não deixá-la, para não abandoná-la. E Maria se torna essa mulher que, então, José assume como se fosse a paternidade, né, perante a sociedade da criança. E Maria, então, ela fica grávida e tem Jesus, mas, acima de tudo, a sua decisão é: eu sou serva do Senhor. Lucas 1,38 diz: eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra.
Ou seja, eu sou serva do Senhor. Então, se olharmos bem, todas essas mulheres são servas. Mulheres que dizem de forma muito clara para todos nós, através das suas histórias, que elas são servas. São mulheres que se colocam para nós como modelos e exemplos. Mas, de novo, modelos e exemplos com tantas falhas, com tantos defeitos. Em geral, quando a gente olha para pessoas que são modelos ou exemplos, às vezes são pintadas essas características de pessoas como se fossem simplesmente heróis, heroínas, pessoas, às vezes, quase sem falhas. Deus não constrói heróis. Deus constrói servos e servas que, com seus defeitos e com suas dificuldades na própria vida, com fé, conseguem vencer as barreiras e os obstáculos. Isso é o que me fala muito a história dessas mulheres e de muitas outras pessoas na Bíblia. Então, essas 5 mulheres são mulheres exemplo para nós. São mulheres que nos abençoam com suas vidas e nos mostram que, apesar de situações diversas na Bíblia, Deus usou cada uma delas, com suas virtudes e defeitos. Então, algumas lições para nós muito importantes. Muito importantes. A primeira delas é: Deus, ele escolhe quem ele quer. Deus, ele escolhe quem ele quer para cumprir seus propósitos. Então, a gente olha Raabe, Ruth, Tamar, Maria, né? Então, essas mulheres, todas foram mulheres usadas por Deus. Raabe, todas mulheres usadas por Deus, que tinham tudo para não ser modelos e exemplos. Mas Deus escolhe essas pessoas para cumprir seus propósitos. Segunda lição para a gente: Deus não escolhe os mais fortes. Deus escolhe os que têm um coração sincero diante dele. Sinceridade e integridade não significa ser pessoas perfeitas. Isso é muito importante. A gente confunde muitas vezes integridade e sinceridade com perfeição. E essas pessoas, a Bíblia mostra claramente, não eram perfeitas. Mesmo Maria. Todas elas, todas as mulheres, eram pecadoras. A Bíblia nos diz que toda pessoa, todo ser humano, ao nascer, já nasce como pecador. Claro que uns, como eu falei dos maridos, né? O e o Onã, que realmente têm uma índole muito má. Uns não querem ser transformados, não querem mudar. Ao longo da vida não mudam, pioram muitas vezes. Então, Deus nos mostra que ele usa quem ele quer para cumprir seus propósitos, mas ele, acima de tudo, usa quem é uma pessoa com coração sincero e íntegro diante dele, mas não perfeitos. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas que têm um coração íntegro diante dele. Por isso que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração totalmente dele não significa ser um coração perfeito, mas um coração que está disposto a buscar Deus, apesar dos seus defeitos, apesar das suas vulnerabilidades. Então a gente olha, e eu sou apaixonado pela Bíblia nesse aspecto, é que a gente olha que a Bíblia vai mostrando os defeitos, as mazelas, os problemas familiares, né? Então, a Bíblia nos mostra claramente que essas famílias da Bíblia eram muitas delas disfuncionais, famílias complicadas. Às vezes, quando não era a família inteira, era alguém que era complicado demais, tinha problemas graves, sérios. Gente, se a gente for pegar, se nós formos fazer, né, um histórico da história das nossas famílias, vamos descobrir muitas coisas. Vamos descobrir muitas coisas. Coisas por que é que nós somos quem somos, por que é que às vezes a gente
carrega alguns traços de família? Por que é que nós até continuamos algumas coisas das nossas famílias? Mas o mais importante é nós sabermos que, apesar disso tudo, e essa é a minha terceira lição, Deus, ele toma nossas histórias das nossas famílias, as nossas histórias nas nossas igrejas, nas nossas comunidades por onde passamos, mas, acima de tudo, as nossas histórias de família, as nossas histórias pessoais. Deus toma todo esse contexto e usa tudo isso para a glória dele também. Porque cada traço, cada característica das nossas vidas, cada aspecto das nossas vidas é importante diante de Deus. E isso vale a pena para nós. Ou seja, sabermos que as nossas histórias não são perfeitas, mas são histórias cheias de graça. Todas essas mulheres, Deus foi gracioso com elas. Deus usou de graça. Com Tamar, com Raabe, com Ruth, com Batseba, com Maria, com todas elas, Deus foi um Deus cheio de graça. Deus as abençoou profundamente. Então, assim, Deus usa nossas histórias, gente, com nossas mazelas, com nossos defeitos, com nossas dificuldades. Deus nos usa como Ele quer. Em último lugar, Deus pega as nossas micro-histórias e faz com que essas micro-histórias façam parte de uma macro-história, uma história muito maior. E a gente precisa compreender que as nossas micro-histórias, histórias pessoais de vida, fazem parte de uma grande história que Deus está construindo. E nós sabemos que vai culminar com a coroação de Jesus de Nazaré diante de todos nós, quando a Bíblia nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Tudo, a Bíblia nos diz que Deus o Pai vai entregar ao Filho. Paulo diz que tudo Deus vai entregar a Jesus de Nazaré. Então, o dia que ele se torna Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele já é, né? Nós sabemos, mas eu falo em termos de um dia quando tudo, gente, tudo vai chegar no fim. Às vezes a gente olha essas histórias, né, de filmes, de ficções, né? Como eu, por exemplo, que gosto muito do Senhor dos Anéis, a gente vê todas as histórias e todo o fim, o que é que vai acontecendo. Então, assim, tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo para um fim. E esse fim, Apocalipse revela muito bem, é quando realmente um dia tudo, todas as nações, todos os povos, tudo vai estar subjugado diante de Deus. E, de novo, muito do que essas mulheres construíram, elas jamais imaginaram que se tornariam descendentes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Nenhuma delas sonhou com isso. Nenhuma delas. E todas elas, não é à toa, foram incluídas por Mateus na genealogia de Jesus, porque elas são também importantíssimas, ainda que as mulheres nunca fossem valorizadas naquela época. Mas essas 5 mulheres, as 5 mulheres da genealogia de Jesus, são colocadas aqui como figuras importantíssimas para Deus cumprir os seus projetos e os seus propósitos. Então, olhe sua vida não apenas dentro da sua micro-história, mas dentro da macro-história. Ainda que você não entenda tudo agora, ainda que você não entenda o que é que está acontecendo, ainda que você não entenda o momento, saiba que Deus tem você, sua família, Deus tem seus filhos, os netos que virão, os bisnetos. Deus tem a história sua, da sua família, em suas mãos. O mais importante é que você cumpra os propósitos de Deus aqui e agora. O mais importante é que você submeta, como todas elas, com fé. Raabe, a Bíblia nos diz,
foi acolher os espias pela fé. Então, em todas as mulheres, Ruth vai com Noemi e diz, eu vou com você. Onde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Se você morrer, onde você morrer, eu morrerei também. Eu estarei com você até o fim. Pela fé, gente. E Ruth se torna quem ela se tornou. Então, isso é muito importante. A gente poder compreender que Deus tem as nossas histórias em suas mãos. Nossas histórias não são histórias soltas. Podem não ser famosas, mas não são histórias soltas, ao vento. São histórias, dentro dessas micro-histórias, milhares, milhões, bilhões de histórias pessoais que fazem parte desse grande projeto de Deus, dessa macro-história de Deus que Ele tem até o final dos tempos. Que Deus nos abençoe, gente. E que a gente não perca essa visão de fé, que Deus nos toma como pessoas vulneráveis, cheias de defeitos, com as nossas famílias complicadas muitas vezes. Às vezes você diz, pastor, mas não tem família complicada, não. Eu digo, bom, é só reunir todo mundo. Se você reunir toda a sua família, você vai ver como tem gente complicada. E se reunir todo mundo para conviver durante 3 dias seguidos, é que você vai ver mesmo. Porque no segundo dia a confusão já começou. Não é assim, gente? No Natal, no Ano Novo, aí começam as disputas, as brigas, e não sei o quê, e a fofoca, e a intriga, e não sei o quê, e assim vai. É desse jeito. Mas Deus, pela sua graça, nos salvou. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque tu nos mostras pela vida de Tamar, de Raabe, de Ruth, de Batseba, de Maria, pela história dessas 5 mulheres que foram colocadas na genealogia de Jesus, que tu tomas as nossas micro-histórias dentro da macro-história tua, para que teus propósitos sejam cumpridos. Deus nos ajuda a compreender isso. Que apesar de sermos quem somos, fracos, frágeis, fracos, miseráveis, pecadores, mas a tua graça nos alcançou, Senhor. É a tua graça que nos redime. E a tua graça que nos coloca dentro do teu grande projeto de vida para todos nós. Abençoa cada vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém.